Se eu perguntar pra vocês quem é o personagem mais misterioso do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, provavelmente a resposta seria Quaithe. Isso se vocês se lembrarem dela. Afinal, essa mulher que apareceu lá na segunda temporada de Game of Thrones foi rapidamente esquecida pela série. Mas ela tem um papel um pouco mais importante nos livros, embora sua posição na história ainda esteja envolta em muitos mistérios. E é justamente sobre o papel e os mistérios que envolvem a Quaithe que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao Cala a Boca Thiago. E no segundo livro das Crônicas da Fúria dos Reis, a Daenerys é recebida em Qarth por três figuras muito especiais: o Pyat Pree, o Charo Xandaxus e a Quaithe. Nos livros eles encontram a Daenerys em Vaes Tolorro, que é o nome que a Dany dá justamente para uma cidade abandonada que ela e o Calazar encontram no meio do Deserto Vermelho, lá no Mar Dothraki. Vaes Tolorro significa Cidade dos Ossos, justamente na língua do Dothraki. Enquanto o Calazar estava por lá, a Daenerys mandou seus companheiros de sangue saírem pelas redondezas e explorarem em busca de outras cidades que pudessem ser aliadas. O jogo volta justamente com esse pessoal de Qarth apresentando eles para Daenerys. Essas três figuras, aparecem como um paralelo bíblico bem interessante, como o paralelo dos três reis magos. Justamente porque eles são pessoas que estão sendo guiadas por uma estrela no céu para chegar num salvador que foi profetizado. Aqui no caso dos livros, a estrela que guia essas pessoas é o cometa de sangue e o salvador seria Daenerys, que tinha acabado de renascer de uma fogueira, nascendo junto com três dragões. Bom, enquanto o Pyat Pree e o Charo parecem ser apenas pessoas que desejam se aproveitar da Daenerys de alguma forma, a Quaithe se apresenta como um mistério completo. Ela usa uma máscara vermelha feita de madeira nos livros, que eles deixaram bem mais legal na versão da série, e ela se denomina Quaithe das Sombras, indicando que ela veio lá de Ashai da Sombra, e seria também uma Umbromante, assim como a Melisandre. Uma Umbromante seria nada mais do que um feiticeiro que, através da magia, consegue controlar sombras de acordo com a sua própria vontade. Uma dobradora de sombras, igual Avatar. Nos livros, a Quaithe se mostra tão misteriosa quanto a própria Ashai. A gente não sabe se esse é o seu verdadeiro nome, de onde ela realmente é, quais são seus poderes, suas intenções, qual que é o seu papel em Qarth. A gente não sabe basicamente nada. Mas ela aparece algumas vezes para Daenerys trazendo alguns conselhos enigmáticos. Em Qarth, por exemplo, ela avisa Daenerys para tomar cuidado, dizendo que poderiam tentar roubar os dragões da Dany a qualquer momento. Ela não explica quem exatamente poderia tomar os dragões, mas de fato no final do segundo livro, os imortais tentam roubar eles, então o conselho dela se mostra verdadeiro. Até porque nesse momento dos livros, os dragões são grandes novidades, eles são pequenos e tudo mais. Ela também fala para Daenerys que a magia do mundo está cada vez mais poderosa, especialmente desde o momento que a Daenerys trouxe os dragões de volta à vida, saindo lá da fogueira. Ainda em Qarth, ela avisa Daenerys para ir embora o quanto antes da cidade, afirmando que se a Daenerys não saísse de lá, ela seria aprisionada para sempre. Quando a Dany pergunta para onde ela deveria ir, então, a Quaithe responde, abre aspas, para ir ao norte você deve viajar ao sul, para alcançar o oeste você deve ir para o leste, para ir para frente você deve ir para trás, e para tocar a luz você deve passar pela escuridão, fecha aspas. A Daenerys então acredita que a Quaithe quer que ela vá justamente para Ashai da Sombra, que fica o mais leste possível de Westeros, que era o destino desejado pela Daenerys. Então a Dany pergunta para Quaithe o que ela poderia encontrar em Ashai que ela não encontraria em Qarth, e a Quaithe responde, abre aspas, a verdade, fecha aspas. Mesmo assim, parece que a Quaithe não quer que a Daenerys vá realmente para Ashai da Sombra. O enigma não parece ser tão literal, até mesmo porque o George R. R. Martin já deu a entender em algumas entrevistas que Ashai só vai aparecer nos livros através de flashbacks e sonhos. Então a Dany não deve passar por lá tão cedo. E de qualquer jeito, no fim do segundo livro, a Daenerys leva o seu Calazar não para o leste, para onde fica Ashai, mas para a Baía dos Escravos. E no terceiro livro, A Tormenta de Espadas, enquanto a Daenerys faz justamente essa viagem que leva ela até Astapor, ela vê a Quaithe num sonho novamente, repetindo a mesma coisa. Para ir ao norte, você deve viajar ao sul, para alcançar o oeste, você deve ir para o leste, para ir para frente, você deve ir para trás, e para tocar a luz, você deve passar pela escuridão. Mas apesar dela ter novamente essa visão com a Quaithe,
isso impactar a Daenerys, ela segue seu percurso como conquistadora e libertadora, passando de Astapor para Yunkai e então para Meereen. E é lá, durante o 5º livro, A Dança dos Dragões, que a Quaithe volta a se encontrar com a Daenerys de uma forma mais definitiva e com mais força. Esse encontro acontece numa cena no começo do livro, quando a Daenerys resolve ir se banhar lá nos seus jardins, porque ela não tá conseguindo dormir, não tá conseguindo se concentrar, então ela vai lá tirar um banho bem tranquilinha, então ela se depara de repente com a Quaithe. A princípio, a Dany, assustada, pergunta se ela tá sonhando, mas a Quaithe afirma que não. A Quaithe também diz que chegou ali por outro caminho e que ninguém além da própria Daenerys poderia enxergar ela. Ela então faz mais uma profecia enigmática para Daenerys, dizendo que, abre aspas, as velas de vidro estão queimando, logo virá a égua descorada e depois dela os outros, a lula gigante e a chama escura, o leão e o grifo, o filho do sol e o dragão do pantomimeiro. Não acredite em nenhum deles, lembre-se dos imortais, cuidado com o senescal perfumado, fecha aspas. Bom, aqui vale a pena a gente destrinchar toda essa fala da Quaithe, porque tem muita ligação com o futuro da Daenerys nos livros. Começando com as velas de vidro estão queimando, esse parece ser um indicativo do canal pelo qual a Quaithe consegue chegar até a Daenerys nesse momento, porque velas de vidro de dragão são antigos artefatos valyrianos que são usados para se comunicar a longa distância. Basicamente o WhatsApp do mundo de Gelo e Fogo, ou igual a Palantiri de Senhor dos Anéis, que é aquela bola que o Saruman tem, que o Gandalf não gosta que mexam, né? Vocês que são fãs de Senhor dos Anéis devem saber qual eu tô falando. No 4º livro, Festim dos Corvos, o Arquimestre Marwyn também diz que a vela permite adentrar em sonhos dos outros e causar visões. Ou seja, provavelmente é esse objeto que a Quaithe tá usando para entrar nos sonhos da Daenerys e para se comunicar com ela de alguma forma, mesmo à distância. Em seguida, a Quaithe falou sobre a égua descorada. Essa é bem óbvia, até porque é uma doença que assola a Baía dos Escravos no 5º livro, especialmente os refugiados que acabam lotando os portões e muros de Meereen. O nome certo dessa doença é fluxo sangrento, que é basicamente uma desinteria que leva à morte. Famoso piri. Já quando a Quaithe fala dos outros, muitos podem pensar que ela está se referindo aos caminhantes brancos, que tem esse nome também nos livros, né, os outros, mas nesse contexto deve ser só uma simplificação para ela falar sobre os Yunkaitas e os outros exércitos escravagistas que cercam Meereen no final do 5º livro. A lula gigante, que no inglês eles falam Kraken, né, é o Victarion Greyjoy, que está navegando para Meereen no final do livro. Enquanto a chama negra é o Mocorro, né, que é um sacerdote vermelho, que é negro, que se encontra com o Ser Jorah e o Tyrion e acaba se integrando justamente na tripulação do Victarion, também durante ali o 5º livro, e todos eles estão caminhando até a Daenerys. Porém, a Quaithe também fala do leão, que deve ser o próprio Tyrion Lannister, o grifo, que é o Jon Connington, o filho do sol, que é o Quentyn Martell, cada um aqui representado pelo brasão da sua própria casa em Westeros. Já o dragão do pantomimeiro deve ser o Aegon Targaryen, ou o Jovem Griff, ou como os fãs chamam ele, o Fagon. Por que dragão de pantomimeiro? Porque pantomima é um tipo de marionete bem comum lá em Essos e Westeros, que seria uma sugestão muito clara de que o Aegon, né, esse Aegon, seria um dragão controlado por outras figuras ocultas, né, como o Varys e o Illyrio. Ou também que ele seria um Targaryen falso, porque assim como os dragões de marionete não são dragões de verdade, esse Aegon não seria um Aegon de verdade. A Quaithe fala para Daenerys não confiar em nenhum deles e também previne ela contra o senescal perfumado, que provavelmente seria o Reznak ou Varys. Mais provavelmente é o Reznak, que é o conselheiro da Daenerys lá em Meereen, mas também é provavelmente a pessoa que traiu ela e tentou matar a Dany usando gafanhotos envenenados na arena no final do 5º livro, conforme eu já comento na minha série Desfazendo o Nó de Meereen, que vai estar aqui em algum lugar para vocês assistirem. Bom, tudo isso é interessante porque a Quaithe faz essas previsões, como eu comentei, no começo do 5º livro para Daenerys. E aos poucos essas figuras vão surgindo e vão aparecendo na narrativa, se dirigindo especialmente a Meereen. Durante a Dança dos Dragões, o livro, e não o evento histórico de Westeros, a Dany vai percebendo que a Quaithe previu corretamente algumas dessas coisas. Por exemplo, quando começa a Égua Descorada, né, lá na Baía dos Escravos, e depois quando Quentyn Martell chega com uma proposta de casamento. A Daenerys percebe que a Quaithe
falava coisas verdadeiras, né? Tinha uma previsão correta. Porém, a Daenerys, de um modo geral, continua sem entender as profecias feitas pela Quaithe quando elas estavam lá em Qarth. Toda essa coisa de para ir para o norte você terá que ir para o sul, para ir para o oeste você terá que ir para leste e por aí vai. A Daenerys não entende isso. Porém, existe um momento em que a Dany parece finalmente compreender o que a Quaithe quis dizer. Isso acontece no último capítulo da Dany no 5º livro, quando ela tá lá no meio do Mar Dothraki, perdida junto com o Drogon, sofrendo com a égua descorada, desidratada e tendo alucinações. Esse é o capítulo 10 da Daenerys na Dança dos Dragões. Nessa situação, talvez aconteça um dos momentos mais importantes da história da Dany, um momento de virada, talvez o mais importante desde o final do 1º livro, quando ela ressurgiu da pira funerária do Khal Drogo com os seus dragões. Como eu já comentei nas análises de todo o plot da Daenerys lá em Meereen, durante todo o 5º livro, ela tenta resolver as coisas em Meereen pela política e diplomacia. Ela se casa com Hizdahr mesmo não querendo, ela aprisiona seus dragões mesmo não querendo, ela faz acordos com mestres de escravos e faz concessões aos seus inimigos mesmo não querendo, tudo para manter a paz, porque como ela pensa o tempo todo, se ela olhar para trás ela estará perdida e ela decidiu ser rainha Meereen, então ela deve se manter nesse caminho e fazer tudo para isso dar certo. Mas nesse capítulo 10 da dança, a Daenerys olha para trás, ela olha para suas memórias. Nesse capítulo ela volta a ver a Quaithe, que diz para ela, abre aspas, lembre-se de quem você é, Daenerys, os dragões sabem, e você, fecha aspas. Ela também vê o Viserys e tem visões do Ser Jorah, e a grama do Mar Dothraki lembra pra ela que Meereen não é a sua casa, que a sua casa é em Westeros, que a sua guerra é em Westeros, e que ela precisa voltar a se lembrar do seu lema, que é fogo e sangue. E a grama fala isso pra ela na voz do Ser Jorah, porque como eu já comentei, ela tá meio que alucinando. No final desse capítulo, a Daenerys diz que pra ir pra frente, ela precisa voltar pra trás. E nesse capítulo começa a recusar a persona que ela tinha criado em Meereen, essa figura da Rainha Mãe. Ela recusa isso para se tornar de fato a Rainha Dragão, a Conquistadora. Inclusive no final desse capítulo, um Khalazar reaparece trazendo a Daenerys de volta ali às suas origens na Guerra dos Tronos. Ou seja, a Dany vai voltar para os Dothraki, mas também vai voltar para sua essência como Targaryen e como Conquistadora. E tudo isso começa com a Quaithe. Provavelmente esse é o sentido de, para ir para o norte você deve viajar para o sul, para alcançar o oeste você deve ir para leste e por aí vai. Ela não está dando coordenadas geográficas para Daenerys. Ela está indicando que para Daenerys se encontrar, ela deve fazer o oposto do que se espera que ela faça, né? Então se ela queria ser rainha de Meereen, ela não pode, ela deve fazer o contrário. Não deve ir pela paz, mas pela guerra. Mas apesar da Quaithe ter todo esse impacto para o arco de desenvolvimento da Daenerys, a gente ainda não sabe quem ela é e quais são as suas verdadeiras intenções. Porém, todavia, entretanto, existe uma teoria muito frequente sobre quem é a Quaithe. Ela seria Shera Seastar, uma das filhas bastardas do rei Aegon IV, que também é chamado de O Indigno. Ele foi o rei pai dos grandes bastardos como Daemon Blackfyre, o Aço Amargo e o Brynden Rivers, que é o Corvo de Sangue. E a Shera teria sido a sua última filha bastarda, especialmente conhecida pela sua grande beleza. Para ser a Quaithe, ela teria que ter mais de 100 anos, isso é verdade. Mas não seria um problema, até porque o seu meio-irmão e amante, o meio-irmão e amante da Shera, que é o Corvo de Sangue e que agora é o Corvo de 3 Olhos, também teria mais de 100 anos e tá lá firme e forte, vivendo e fazendo suas profecias e tendo seus sonhos verdes. Então a Shera também poderia ter seguido por esse caminho. Isso porque a mãe da Shera também era considerada uma feiticeira. Ela morreu a dar luz à sua filha e a Shera igualmente tinha fama também de usar a magia das trevas para se manter atraente e jovem. Mas além dessa conexão meio mágica, também existem outras ligações simbólicas entre a Quaithe e a Shera. Segundo o próprio George R. R. Martin, Shera seria uma abreviação ou até um acrônimo para Star of the Sea, que seria uma estrela do mar, mas não uma estrela do mar bicho igual o Patrick do Bob Esponja, e sim uma estrela guia, aquela estrela no céu que os marinheiros usam para se localizar quando eles estão em alto mar, como a Úrsula Maior ou as Três Marias. Eu acho que essas estrelas são usadas porque eu não manjo nada de navegação, mas enfim. E no 5º livro, no meio do Mar Dothraki, a Daenerys diz que ela vê as estrelas no céu proferindo justamente as profecias da Quaithe. E depois ela diz que a máscara da Quaithe se forma no céu a partir da luz das estrelas também para falar com ela. Inclusive, a gente também pode dizer que o papel da Quaithe durante todo o 5º livro é ser uma estrela guia para mostrar o caminho para Daenerys toda vez que ela tá perdida. E se a Quaithe for, na verdade, a Cheryl, a gente também tem
ter uma explicação sobre as motivações dela, porque ela poderia estar ajudando a Daenerys justamente para ver uma Targaryen de volta ao Trono de Ferro, ou mesmo porque nos livros a Shiera era descrita como uma mulher extremamente estudada, falando diversas línguas e estudando muitos pergaminhos que a galera de um modo geral ignora. Então ela poderia ter encontrado nesses pergaminhos as informações sobre o príncipe que foi prometido e acreditar que a Daenerys é de fato o Azor Ahai. Além disso, a Quaithe também poderia usar a sua máscara porque a beleza da Shiera era muito conhecida e ela preferiu ir para a Shai da Sombra justamente para estudar magias e profecias e preferiu seguir no anonimato. Porém, apesar da questão simbólica se encaixar bastante e essa narrativa fazer sentido, outras coisas não batem. Por exemplo, nos livros é dito que os olhos da Shiera eram cada um de uma cor, um azul e um verde, mas a Daenerys em momento nenhum fala ou comenta sobre os olhos da Quaithe, o que provavelmente seria uma referência comentada ou falada nos livros, porque o Tyrion, por exemplo, que tem olhos de cores diferentes, é sempre ressaltado isso é um tipo de coisa que o George R. R. Martin sempre destaca, e no caso da Quaithe não tem. Bom, mas apesar disso tudo, independente de quem a Quaithe for nos livros, ela é essencial para guiar a Daenerys de um caminho de paz e moderação para encontrar o caminho tradicional dos Targaryen que leva a fogo e sangue. E quais serão as consequências disso tudo para a história de Westeros e de Essos e do mundo de Gelo e Fogo? Só esperando os ventos do inverno para saber. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham sobre a Quaithe. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Deixem sempre aí sugestões de outros vídeos, outros personagens que vocês querem análise, o que vocês querem saber. Eu usei o vídeo mais uma vez do Alt Shift X como referência para esse aqui, então vou deixar o vídeo dele na descrição para vocês poderem conferir a versão dele. E é isso, comentem também sobre qualquer outra coisa que vocês queiram comentar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Ela aperta o botão tudo errado. Diego cortou o cabelo. Tava na hora já. E no vídeo de hoje a gente vai tratar justamente sobre isso. Qual o papel e quais são os mistérios que envolvem a figura... E qual que vai ser... Já me perdi, que droga. Tô começando mal. Quaithe. Então a Dany pergunta pra Quaithe o que ela encontraria em Asshai que ela não podia achar em Qarth. Asshai. Peraí. Então a Dany pergunta pra Quaithe o que ela poderia encontrar em Asshai que não acharia... Ai, o português. Achar em Asshai da Shun. Até mesmo porque o George R. R. Martin já deu a entender em algumas entrevistas que Asshai só vai ser atrapalhando na caruda, Diego. Na caruda. Não para de se mexer. Aquieta, mulher. Tá ficar arrumando a camisa. Eu, hein? Daí vão achar que eu sou abusiva, mas não é. Ela fica fazendo barulho o tempo todo aqui. Não tá fazendo nada. Tá sim. Eu tô espirrando ainda. Ai, eu quero espirrar. Mas apesar disso impactar a Daenerys, ela segue seu percurso como conquistadora e libertadora, passando de Astapor... Peraí, eu li certo. Mas apesar de ela ter nova... A princípio, a Daenerys... Ela então faz mais uma profecia enigmática... Enigmática? Pelo amor de Deus, enigmática, não enigmática. Eu sou paranaense, eu falo eu falo leite. As velas de vidro de dragão estão queimando. Não, peraí. Esse parece ser um indicativo do canal pelo qual... Eu falo do qual não... do Senhor dos Anéis, que é aquela bola lá que o Sauron e o Gandalf usam lá. Que na verdade o Sauron usa. Não é o Sauron. O Sauron, mano. Meu Deus do céu. É que se eu for lembrar de nome estranho de outra franquia, aí eu tô ferrado. Vou falar essa parte de novo. Cuidado de tá vendo. Que acabam cercando Meereen no final do 5º livro. Meereen. Já quando a Quaithe fala dos outros, muitos podem pensar... fica estranho, ele falou um tom estranho. Eu falei exércitos escravagistas, mas vai. Também previne ela contra o Senescal. Senescal é zoado. Achei estranho. Nesse capítulo, ela vê a Quaithe e dizendo pra ela... E a Grama fala isso pra essa... Grama sussurra, é poético. Mas apesar da Quaithe ter todo esse impacto pro ar... Mas apesar da Quaithe ter... Ela seria Shiera Seastars. Uma... Seastar. Shiera... Ai, o George Martin tá de brincadeira.
especialmente conhecida por sua grande beleza. Falei estranho, beleza? Senti que falei estranho. Especialmente porque a mãe da Shira, porque deseja ver uma Targaryen de volta ao trono do que é trono de Westeros. Bom, mas apesar disso tudo, independente de quem for a Quaithe, o papel nos livros para ela é essencial.